Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu canal da D-Center. Hoje temos connosco a doutora Inês Cordeiro, que é reumatologista, é secretária-geral adjunta da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, trabalha no Serviço de Reumatologia e Doenças Ósseas Metabólicas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e faz também parte da Unidade de Investigação em Reumatologia do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e do Centro Académico de Medicina de Lisboa. Olá Inês, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Olá, boa tarde, tudo bem? Está tudo bem. Ora então, hoje parece que vamos falar um bocadinho de reumatologia, não é? E já agora tratamos-nos por tu aqui. Claro. Este canal é sério, mas é sério quanto basta. Exatamente. Portanto, ora então, isto parece que não há muita gente não há muita gente que saiba o que é a reumatologia e também não há muita gente interessada em estudar a reumatologia. Portanto, a minha primeira pergunta era: o que é a reumatologia? É assim, Ricardo, a reumatologia é o campo da medicina que se dedica a diagnosticar, tratar e investigar as variadas doenças reumáticas. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Quando falam em reumático, o reumático não é toda a mesma doença. Existem mais de 200 doenças reumáticas diferentes e, no seu total, elas afetam mais ou menos 56% da população portuguesa, pelo menos são os últimos dados que nós temos. Um pouco mais as mulheres que os homens. Nas mulheres chega mais ou menos aos 64% e os homens um bocadinho menos, 47%. As pessoas também têm tendência a associar o reumático à idade, mas isso está muito, muito longe daquilo que é verdade. As doenças reumáticas podem aparecer em qualquer idade, desde o nascimento até à terceira idade, e podem surgir com diferentes manifestações, mas elas têm em comum o envolvimento dos ossos, dos músculos, das articulações, ligamentos, portanto todos os constituintes do sistema musculoesquelético. Mas além destas áreas, não é, que agora falei, elas também podem envolver os órgãos internos e dessas doenças mais sistémicas, o lúpus é o exemplo mais conhecido. Exatamente. Então, e no teu caso, como estudaste esta disciplina médica, de certeza que terás uma opinião informada acerca disto. O que é que leva alguém a gostar de reumatologia? E eu também pergunto isto porque é assim, como tu sabes, eu estudei medicina dentária. E a disciplina que eu menos gostava era a oclusão, que deve ser aquela que tem mais relação com a É aquela que faz mais vezes, sem dúvida. Pois, exatamente. Portanto, o que é que leva alguém a gostar desta área? Olha, sabes que a reumatologia se calhar não era propriamente a especialidade mais procurada e não foi durante muito tempo, não é? Como aquelas especialidades mais sexy, não é? Mais populares, como a cardiologia, a neurocirurgia, não é? Que nós vemos mais frequentemente retratadas, até mesmo na televisão, mas a nossa especialidade é uma área que está em grande expansão e, na realidade, até é muito atrativa, não só porque no nosso dia-a-dia nós convivemos de uma forma muito intensa com os nossos doentes, nós tentamos ter uma relação muito próxima com as pessoas, o nosso objetivo é mesmo melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu dia-a-dia, aqueles que o conseguem fazer, e geralmente nós recebemos imensa retribuição, os doentes mostram-se muito gratos e por isso é muito preenchedor, é muito gratificante ser reumatologista. Além disso, do ponto de vista de investigação, também é uma área que está em enorme expansão. Nós temos imensos tratamentos novos. Nos últimos 20 anos tem havido um enorme boom a nível científico em reumatologia e atualmente temos imensos medicamentos que são inovadores, muito seletivos na sua forma de ação e que permitem controlar as variadas doenças reumáticas a um ponto que nós nunca pensámos possível há 20 anos atrás. Hoje em dia falamos de uma forma muito natural daquilo que é a remissão das doenças reumáticas. Se calhar ao contrário do que algumas entidades, né, tentam transparecer, a maior parte das doenças reumáticas não tem cura no verdadeiro sentido, mas tem remissão, graças ao diagnóstico que nós fazemos de uma forma atempada e à nossa intervenção.
nós conseguimos controlar a doença de maneira a ela ficar adormecida não só nos seus sintomas, mas também a nível da sua progressão. Não é? E é isso que nós chamamos a remissão, é o controlo da atividade da doença, dos sintomas da doença. Não sendo possível curá-la, é quase como se fosse. Mas é essencial que o doente perceba a necessidade de fazer a medicação, não é? Portanto, aderir ao esquema que nós propomos. E realmente é interessante, já agora faço só aqui um comentário antes da próxima pergunta, que tu referiste aí o facto da reumatologia também não ser uma disciplina médica propriamente sexy, porque eu vi todos os episódios do Dr. House e realmente não me lembro de nenhum em que ele tenha dito: olha, o senhor realmente o que tem aqui é uma fibromialgiazita. Pronto, é isso. Assim, estritamente falando, a fibromialgia não é uma doença reumática, no sentido que os tecidos, não é? Os ossos, as articulações, não são verdadeiramente atingidos pela doença. Tem mais a ver com o processamento da dor, não é? Que dá dor naquelas localizações, exato, sem haver de facto alterações objetivas daqueles tecidos. Mas, por exemplo, uma das frases mais chave do Dr. House, não é? It's not lupus. Tem a ver com a reumatologia, não é? É talvez a sua frase mais marcante, não é? Portanto, a reumatologia estava sempre presente no Dr. House, mas era eliminada em todos os episódios, como não sendo esse o verdadeiro diagnóstico. Em relação... Olha, agora perdi-me. Estou a brincar. Estávamos a falar também do ponto de vista de as pessoas não se quererem especializar muito em reumatologia, não é? Mas isso hoje em dia já está mais ou menos colmatado. Nós hoje em dia somos cerca de 250 no nosso país, temos mais ou menos 182 especialistas e cerca de 68 internos, portanto, sensivelmente um quarto de todos os reumatologistas são ainda internos em formação. E isso significa que nos últimos 8 anos, de facto, tem havido um papel muito importante, não é, dos reumatologistas e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e do Colégio da Especialidade a salientar junto das instâncias governamentais que é muito importante que todos os doentes reumáticos possam ter acesso ao seu reumatologista. E nesse sentido a mensagem de que é essencial haver um número suficiente, um número adequado de reumatologistas passou, e só este ano entraram mais 20 novos internos para a formação em reumatologia, quando, por exemplo, há 8 anos atrás, quando eu escolhi a especialidade, entraram apenas 5 pessoas em todo o país. Portanto, tem havido de facto um crescimento enorme e um interesse cada vez maior dos jovens médicos pela nossa especialidade, mas ainda fazem falta novos serviços, ou seja, agora que nós somos cada vez mais e tem havido cada vez mais médicos com interesse em tornar-se reumatologistas, nós temos que estar presentes não apenas nos grandes centros universitários, como tem acontecido até há mais ou menos pouco tempo, relativamente pouco tempo. Por exemplo, não há reumatologistas no Hospital Fernando da Fonseca, não há reumatologistas no Hospital de Cascais, nos hospitais civis de Lisboa, ou os agora chamados os centrais, no Hospital Santo António no Porto, ou no Hospital de Guimarães, que são grandes hospitais, são hospitais centrais, e que ainda não têm unidades de reumatologia, serviços de reumatologia. E seria de facto muito útil para os doentes, não é? Poderem estar mais próximos de alguém que de facto tem competência para os ajudar e controlar as suas doenças. Mas, portanto, consideras que o número de reumatologistas em Portugal ainda é inferior em relação àquilo que deveria ser para suprir as necessidades da população, e achas que se calhar um dos fatores que também levou a que houvesse um número não suficiente de reumatologistas em Portugal era talvez o facto de terem tido que convencer instâncias superiores como instâncias governamentais desta necessidade? Sabes, Ricardo, é que como as doenças reumáticas são doenças crónicas, não é? Portanto, são doenças que não matam, elas acabam por não ter muita visibilidade, não é? Não, tornam-se pouco mediáticas se nós não chamarmos a atenção para elas, mas elas têm uma enorme
repercussão, não é? Para o doente, para as famílias e mesmo para a sociedade, não é? Tem enormes custos associados em termos de produtividade, reformas antecipadas, desemprego. Atualmente estima-se, o maior estudo foi realizado em 2015, 2016, pelo professor Pedro Laires, um grande investigador nesta área, e ele estimou que os custos em saúde, não é, com reformas, com as perdas de produtividade, com as reformas antecipadas, ascendem a 650 milhões de euros anuais, e isto fora os 204 que se devem apenas ao absentismo, portanto 850 milhões de euros todos os anos, isso é mais do que 0,4% do produto interno bruto, portanto, sendo doenças muito frequentes, têm uma enorme incapacidade para o doente, não é? Aliás, as doenças reumáticas, dentro de todas as doenças crónicas, são aquelas que representam maior perda de qualidade de vida. Os doentes reportam uma qualidade de vida que, inclusive, é inferior à dos doentes com doenças oncológicas, não é? Doentes com cancro. Precisam de mais cuidados domiciliários que os outros doentes crónicos e sofrem mais internamentos que os outros doentes crónicos. Portanto, são doenças que têm elevado impacto. Apesar de não matarem, portanto, é importante fazer chegar estes dados às vontades políticas, a quem tem poder de decisão no nosso país, e perceber que estes doentes precisam, de facto, de ter melhores condições de vida e de ter acesso a quem os possa tratar precocemente e intervir de uma forma correta e competente e colocar a sua doença na remissão, que é o nosso objetivo hoje em dia, portanto, torná-los sentirem-se como se fossem saudáveis, como se não tivessem uma doença crónica. Exatamente. E tu dirias que Portugal e os portugueses são especialmente afetados por doenças deste foro reumático, reumatológico, em comparação com pessoas de outros países, ou não? E se sim, porquê? É assim, o estudo IPI-Reuma-PT, não é, que foi um grande estudo epidemiológico que foi realizado também com o patrocínio da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, entre outras entidades, e este estudo estimou de facto aquela prevalência de 56% das doenças reumáticas na nossa população. Essa prevalência é muito semelhante à prevalência que foi estimada noutros países, não é? Noutros estudos epidemiológicos nacionais, e portanto, de facto, a nossa população não parece ser particularmente afetada em relação com outras. Existem talvez prevalências diferentes de determinadas doenças em populações diferentes. Isso já tem um bocadinho a ver não só com a genética, como também com o ambiente, mas no seu global, não é? Portanto, o cômputo geral é muito semelhante em todos os países, por volta entre os 50% e os 60% de todos os indivíduos afetados com pelo menos uma doença reumática. E tu há pouco disseste que não são doenças que afetam particularmente as pessoas mais velhas, que podem afetar qualquer faixa etária, mas dirias que com o avançar da idade pode pelo menos haver um acumular de doenças deste tipo, e talvez uma das explicações para o facto de serem doenças tão prevalentes também tenha sido também seja o aumento da longevidade, principalmente nos países mais desenvolvidos, e seja esta também uma das razões para o facto de a reumatologia ser uma disciplina médica com muita importância no presente e talvez também no futuro? Sem dúvida, Ricardo, a prevalência das doenças reumáticas cumulativa, tal e qual como estás a dizer, parece-me que tem aumentado, e por diferentes razões. Porque, por exemplo, a osteoartrose, que é uma das doenças reumáticas mais frequentes, não é? Aumenta de facto a sua prevalência, a sua incidência e prevalência com o envelhecimento, não é? Tem a ver de facto com o impacto mecânico, com alterações mecânicas que começam na cartilagem, depois se estendem até ao osso e são muito mais frequentes ao longo do envelhecimento da população, e portanto essa é a razão principal pela qual as pessoas associam o reumático à terceira idade, não é? Ao envelhecimento. No entanto, o que é que tem sucedido? Algumas das doenças reumáticas mais graves, como o lúpus e as outras doenças sistémicas e mesmo a própria artrite reumatoide, são doenças que até há bem pouco tempo, o facto de terem uma inflamação descontrolada
fazia com que os nossos doentes estivessem também em risco de uma morte prematura, não é? Pela própria atividade das doenças. Isso hoje em dia já não acontece. Como já temos tratamentos muito eficazes para estas doenças, nós conseguimos controlar a inflamação que está presente, controlar a sua atividade, e os doentes sobrevivem mais tempo. Acabam por não morrer da própria doença, mas de outras complicações, não é? Não necessariamente associadas com a doença, como por exemplo a doença cardiovascular, que já terá mais a ver com o envelhecimento, mas também pode ter alguma coisa a ver com a inflamação causada pela doença. Os doentes reumáticos têm um risco de doença cardiovascular até um pouco mais elevado do que a população em geral também. Isso está bem caracterizado em doentes com artrite reumatoide, em doentes com lúpus e mesmo outras doenças reumáticas, como a artrite psoriática, por exemplo. E por isso nós vemos também que os doentes reumáticos sobrevivem mais tempo, sobrevivem à sua doença. E isso também é mais um fator animador para nós. A esperança de vida dos doentes reumáticos tem vindo a aumentar também ao longo destes anos. Sobretudo nestes últimos 20 anos, não é? Com este boom de tratamentos tão eficazes que agora temos. Uhum. E é interessante que fales nisso, porque já agora outra questão que eu te queria colocar era se a maior parte, ou as doenças reumáticas no geral, se são curáveis ou se simplesmente é possível controlá-las. É assim, as únicas doenças que atingem o sistema musculoesquelético e que têm uma cura definitiva são aquelas que são causadas por micro-organismos, não é? Portanto, as doenças infecciosas, em que nós identificamos o micro-organismo, fazemos um antibiótico e a doença está erradicada. As restantes doenças reumáticas são doenças crónicas, portanto, elas de facto não têm cura. E é importante salientar isso, porque percebo que de facto tem havido algumas pessoas ou algumas entidades que de alguma maneira parecem comprometer-se com a cura para algumas doenças, entre as quais as doenças reumáticas. Mas, de facto, as nossas doenças são doenças que vão acompanhar o indivíduo doente para toda a vida. Mas, tal e qual como eu disse, hoje em dia, graças à ciência e graças a todas as inovações científicas que surgiram nas últimas 2 décadas, nós temos a capacidade de não curar, mas adormecer a doença, colocar a doença em remissão. O doente tem a doença totalmente controlada a nível de sintomas e consegue fazer todas as atividades do seu dia-a-dia e ter a mesma qualidade de vida praticamente ao mesmo nível como se não tivesse de facto a doença. E isso é um patamar do qual estamos muito orgulhosos. De facto, e devemos isso à qualidade da investigação, à confiança que tem sido depositada na ciência nos últimos 20 anos. E, portanto, eu creio que nós devemos estar do lado da ciência e do lado da investigação de qualidade que tem sido feita e não o inverso, não é? Procurar a ciência como uma resposta para estas doenças e não o contrário. Uhum. E achas que, pelo facto destas doenças se manifestarem desta maneira, que poderá ser possível no futuro, e talvez até num futuro próximo, não sei, diz-me tu, encontrar cura para este tipo de doenças? É assim, existem de facto alguns estudos em curso em que se tentam identificar estas doenças numa fase chamada pré-clínica. Isso tem vindo a ser estudado, por exemplo, na artrite reumatoide, em que a evolução é talvez um bocadinho mais previsível. Há de facto fatores de risco que podem ser bem identificados, não é? A nível genético e laboratorial, para que colocam o doente em risco de vir a ter artrite reumatoide. E hoje em dia já fazemos um acompanhamento das pessoas que apresentam esses fatores de risco, nas chamadas consultas de artrite inicial, que podem ainda não ter artrite e ter apenas algumas dores articulares, e nós já vamos começando a acompanhar estes doentes, porque sabemos que eles têm de facto um elevado risco de vir a desenvolver artrite reumatoide. Alguns estudos apontam de facto que identificar estes doentes numa fase muito precoce da doença e tratar muito precocemente, às vezes aos primeiros indícios do aparecimento da doença, e pensamos que eventualmente algumas investigações estão a ser feitas para saber se valeria a pena até tratar o doente numa fase mesmo pré-clínica, pré-sintomática, se isso poderia de facto ter impacto no desenvolvimento da doença, ou seja, o doente acabaria por nunca vir a desenvolver a doença em si.
Isso ainda não está completamente respondido do ponto de vista científico. Ainda aguardamos essa resposta. Os estudos estão em curso. Têm que ser estudos com algum poder estatístico, têm que ser estudos grandes, robustos, bem desenhados e prolongados para se conseguir tirar essa conclusão. Mas é isso que nós ambicionamos na maior parte das nossas doenças hoje em dia. Portanto, lá está, é mais outro campo que torna a nossa especialidade muito atrativa. Nós somos muito ambiciosos em todos os componentes, tanto no tratamento como no diagnóstico das doenças, não é? Somos mesmo muito ambiciosos. E já agora gostava de te perguntar também, até porque é um interesse meu pessoal, há estudos realizados acerca da possibilidade de aplicar, e já que falaste de fatores genéticos, de aplicar tecnologia relacionada com a engenharia genética a esse tipo de doenças? Há algo desse género? É assim, como explicar? De alguma maneira, a engenharia genética já é a razão pela qual os nossos doentes beneficiam destes tratamentos inovadores desde há 20 anos. Ou seja, uma parte dos primeiros medicamentos que nós vimos aparecer há 20 anos atrás, não é, que vieram revolucionar a reumatologia, são os medicamentos biológicos. E porquê é que eles se chamam biológicos? Porque eles são produzidos por linhagens celulares. São anticorpos, portanto, são aquelas moléculas que servem no nosso organismo, não é, de uma forma biológica para encontrar determinados agentes, não é, micro-organismos, químicos, o que quer que seja, identificar e ligar-se a eles, portanto, eliminá-los, não é? Como uma ação defensiva, portanto, eliminar as doenças, não é? Evitar que elas se propaguem no nosso organismo. Mas estes anticorpos, não é, foram modificados, não é? Portanto, são anticorpos chamados monoclonais. O mesmo anticorpo é produzido em série por linhagens de células geneticamente modificadas para esse efeito, e estes anticorpos são todos iguais, ou muito parecidos. Podem haver pequenas variações entre os lotes, mas dentro do mesmo lote são muito homogéneos e têm sempre a mesma ação. Ou seja, cada um destes medicamentos bloqueia muito seletivamente a ação de uma proteína específica no nosso organismo, que são proteínas que se chamam citocinas, são moléculas cuja ação é fazer a comunicação entre as diferentes células do nosso sistema imunitário. Elas precisam de comunicar umas com as outras para responder, não é? Quando nós temos uma infecção, a maneira como o nosso sistema imunitário reage é como se fosse um exército, não é? As células comunicam entre si, enviam sinais à distância para serem capazes de uma forma coordenada, montar a resposta, não é? E eliminar aquele inimigo, não é? Aquele micro-organismo que está ali a causar a infecção. E aqui, nas doenças reumáticas sistémicas, como por exemplo a artrite reumatoide, o que acontece é que o nosso sistema imunitário começa, de alguma maneira, a reagir contra partes do organismo, é, que não são estranhas, portanto, não são micro-organismos. Há uma interpretação errada do nosso sistema imunitário que passa a atacar algumas coisas que pertencem, na verdade, ao hospedeiro, portanto, ao dono do sistema imunitário e não a adversários. E então o que estes anticorpos vão fazer é tentar bloquear, não é, esta resposta exagerada. Não é? Eles vão cortar a comunicação entre estas células de maneira que elas não sejam capazes de desenvolver aquela resposta, não é? Aquela agressividade que nós vemos e que causa a doença. Portanto, a engenharia genética já está presente nas nossas vidas, nesta especialidade em particular, há muitos anos. Muito interessante. Então, e olha, mais uma questão. E como referiste até, e já falámos aqui um bocado sobre isso, que este tipo de doenças normalmente não tem cura, achas que isso é uma das razões pelas quais talvez quando as pessoas vão ao médico, ao reumatologista, ao especialista, ou talvez ao médico de família, dependendo da situação, e o médico as informa que realmente a doença não tem cura e que elas vão ter que seguir um determinado tipo de tratamento para o seu controlo, que acredito que muitos deles não sejam propriamente fáceis de manter a longo termo. Achas que isso pode ser uma das razões que leva, se calhar, as pessoas a procurarem vias alternativas e talvez os doentes reumáticos possam ser
alvos preferenciais de algumas daquelas pessoas que praticam terapias alternativas? Eu acho que infelizmente todos os doentes crónicos, não é, acabam por ser alvos preferenciais de estratégias menos honestas, não é? Mas eu acho que tem a ver com a vulnerabilidade, não é, que as doenças crónicas têm sobre as pessoas que delas são portadoras, não é? Das pessoas que sofrem dessas doenças. Mas eu penso que essas pessoas ficam mais vulneráveis, não é? Pelo facto de ter uma doença crónica quando recebem esse diagnóstico, e é natural que todas as pessoas procurem a solução mais eficaz e menos tóxica para os seus problemas. As pessoas preocupam-se verdadeiramente com as consequências que os tratamentos podem ter para si, não é? Para o seu organismo. Mas a verdade é que muitos tratamentos alternativos, não é? Também não são isentos de riscos e não têm qualquer eficácia, sobretudo quando comparados, não é? com estes tratamentos altamente seletivos, altamente específicos que nós hoje em dia podemos oferecer e que têm uma toxicidade muito reduzida em comparação com aquilo que nós poderíamos oferecer há 20 anos atrás, não é? São medicamentos que, pela sua ação, obviamente não são isentos de riscos, mas o balanço benefício-risco está claramente do lado do benefício, e é claro que é preciso que seja feito o diagnóstico adequado, não é? E que estes medicamentos estejam do lado de quem tem competência para vigiar o doente, não é? Para acompanhar o doente e para utilizar estes tratamentos que, além de serem muito específicos, também são muito dispendiosos, não é? Como podes imaginar, não é? Pela forma como são produzidos. E, portanto, eu acho que, de facto, o mais importante é criar uma boa relação com o doente, portanto, uma relação muito próxima, mesmo que o doente coloque questões sobre procurar as medicinas alternativas, ser aberto, aceitar fazer essa discussão, não é? Abertamente, explicar quais é que são os benefícios, quais é que são os riscos, até mesmo de possivelmente, em alguns casos menos arriscados, não é? Tentar associar as duas estratégias. Eu confesso que até nem sou totalmente objeto completamente a determinadas estratégias. Claro que algumas, de facto, podem colocar o doente em risco de complicações adicionais, e aí, obviamente, tenho mesmo que dar o meu parecer negativo. Mas o mais importante é que o doente adira ao nosso tratamento, não é? Adira ao tratamento das suas doenças crónicas, e não pare estes tratamentos para tentar alternativas com a promessa de uma cura que não vai ocorrer, não é? Isso é que é o mais importante. Mesmo que o doente pretenda tentar algumas outras estratégias, que o faça de uma forma pelo menos complementar e com o aval, não é? Com a participação sempre do seu médico. Veja o seu reumatologista como um aliado, não é? E não como um adversário. Isso eu penso que é o mais importante. E que confie, não é? Que tenha confiança em nós, e acho que a confiança só é conseguida no dia a dia, não é? Com esta proximidade que nós queremos de facto ter com os nossos doentes. E de facto tem pessoas que sofrem de doenças crónicas. É muito importante também a componente da comunicação médico-paciente, não é? Porque, quer dizer, penso eu que também nunca recorri, felizmente, a esse tipo de terapias, mas que as pessoas que praticam terapias alternativas também, por outro lado, talvez, pelo menos em parte, dão um certo conforto às pessoas que padecem determinadas patologias mais complicadas e mais chatas, que se calhar não é tão fácil obter circunstancialmente da medicina convencional. Não sei o que é que queres dizer sobre esta questão. Claro. É assim, no que toca à reumatologia, as pessoas, é frequente, de facto, nós ouvirmos algumas pessoas dizerem que os médicos não se preocupam com o bem-estar global do doente, que a medicina dita convencional ou alopática, como às vezes nós ouvimos chamar, não é uma medicina holística que não pensa no bem-estar do doente. Mas isso não estaria mais longe
ser verdade. Aliás, mesmo na reumatologia, nós fazemos para a avaliação da eficácia destes tratamentos uma avaliação de uma forma muito padronizada da qualidade de vida, da função nas atividades do dia-a-dia, da dor a cada consulta, dos sintomas globais do doente. Portanto, nós, como as nossas doenças afetam o doente como um todo, não só as articulações, não só os ossos, afeta o doente na dor, naquilo que ele consegue fazer, na forma como ele consegue interagir consigo próprio, com os outros, com a família, no trabalho. Nós vemos o doente de uma forma muito holística e, portanto, nas doenças reumáticas eu penso que as pessoas não vão encontrar esse problema. Aliás, eu acho que se, de facto, todas as pessoas pudessem aceder, todos os doentes reumáticos que precisassem de um reumatologista pudessem ter acesso a um reumatologista em proximidade, portanto, se todos nós estivéssemos bem distribuídos pelos hospitais, se houvesse mais serviços, tenho a certeza absoluta que todas as pessoas iriam chegar à conclusão que estariam muito bem entregues ao seu reumatologista, muito melhor do que a qualquer terapeuta alternativo, não é? A qualquer promessa vã que possa ser vendida e com custos muito mais aceitáveis, tanto para o doente como para as famílias, do que alguns tratamentos que possam ser comercializados, não é? Com esse intuito. E com a redução, não é? Até mesmo do ponto de vista da sociedade, não é? Daquele plano de custo que todos nós pensamos, de certeza absoluta que se os nossos doentes pudessem ser diagnosticados e tratados da forma adequada, aqueles custos, aqueles 850 milhões de euros seriam reduzidos muito significativamente. Com menos de 1/10 do investimento, nós conseguiríamos, de certeza absoluta, que todos os doentes fossem diagnosticados e tratados e reduzir aqueles 0,4% do produto interno bruto para um valor muito mais reduzido e aplicar aquele dinheiro naquilo que é verdadeiramente necessário, não é? Em vez de estarmos a gastar aquele dinheiro em internamentos, em complicações, não é? E em perdas laborais, que não faz qualquer sentido. Exatamente. Pronto, e agora como nota final e antes de terminarmos, assumo eu a responsabilidade de dizer, para não seres tu, que clisteres não curam doenças autoimunes. Está bem, pessoal? Quem tiver a ver isto, fica a saber. Clisteres não curam doenças autoimunes e, olha, gostei muito de falar contigo e de ter ficado a saber que a engenharia genética tem futuro no caso das doenças reumáticas, porque eu realmente estou interessado nisso, mas do ponto de vista oposto, que é provocar uma doença reumática em mim próprio para depois já poder ter síndrome de Munchausen de uma forma justificada. Inês, muito obrigado por teres vindo ao canal e não sei se queres deixar alguma mensagem final talvez para os doentes reumáticos ou talvez até para colegas teus ou para instituições governamentais, não sei quem vai ver isto, portanto. Exato. Eu penso que a mensagem final é mesmo essa, não é? As doenças reumáticas não têm cura, mas se forem diagnosticadas e tratadas a tempo e por quem tem competência para o fazer, elas podem ser colocadas em remissão. E para isso é preciso que os reumatologistas que existem e que são cada vez mais e estão empenhados em acompanhar os doentes, em estar próximo dos doentes, possam estar próximo deles como querem. É preciso que haja mais serviços de reumatologia, é preciso que os doentes tenham acesso aos seus reumatologistas e nós cá estaremos para os acompanhar, para os tratar da forma holística que muitas pessoas pretendem, não é? De serem analisadas não como mais um número, não é? Mas como um indivíduo, não é? Em relação à sua saúde, que seja vista como um todo. E tenho a certeza absoluta que nós vamos conseguir melhorar muito a qualidade de vida de cada um, das famílias e até mesmo da sociedade no global. Pronto, muito bem. Vamos terminar com essa excelente nota e, Inês, mais uma vez, muito obrigado por teres tirado um bocadinho de tempo para vir ao meu canal. Obrigada eu. Hi everybody, thank you for coming to my channel and for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've started this channel last February and have been putting out regular interviews with academics and intellectuals from a variety of fields.
To keep the channel sustainable, I would like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge. Any amount, even $1, would already be a great help. Otherwise, if you like what I'm doing, please share it, leave a like, and hit the subscription button. I would also like to give a huge thank you to my patrons, Karen Litske and Nan Blanchett. Thank you for all.